A Brenda Carranza, ela que é especialista em catolicismo e professora de antropologia da religião na Unicamp. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente está acompanhando esse velório, né, do Papa Francisco, diretamente lá do Vaticano, e o quanto isso mobilizou o mundo católico e não católico também, né, de outras religiões, já que o Papa, ao longo de todos esses anos, desses 12 anos que esteve à frente aí como líder da Igreja Católica Apostólica Romana, ele conseguiu transpor barreiras e falar para além daqueles que são católicos, né? Então queria um pouco da sua avaliação de toda essa mobilização. Ele que queria, na verdade, um velório ali discreto, na verdade a gente está vendo tudo menos isso, né? Muita gente querendo prestar essa última homenagem, muitos chefes de Estado também e de governo que vão lá para Roma, alguns, né, nesta quarta-feira, quinta-feira, já estão embarcando para Roma para prestar essa última homenagem. Então, quero saber a sua avaliação, né, de todo esse cenário que a gente está vivendo, um cenário único, pelo menos, né, nos últimos anos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Soane, boa tarde a toda a audiência deste jornal. Agradeço a oportunidade para poder estar com vocês e compartilhar este momento, que não deixa de ser um momento estético, um momento existencial, um momento teológico e um momento pastoral. Você falava que o Papa Francisco queria um enterro simples. O enterro é simples. O que não é simples é controlar o carinho que as pessoas querem mostrar, controlar o que é a repercussão da morte de uma personagem pública e controlar o que é um evento como chefe de Estado. Porque o Papa Francisco, ele é líder espiritual, mas também era um chefe de Estado e também era um representante internacional. Eu gostaria de colocar essas imagens que vocês estão mostrando da Basílica de São Pedro, são belíssimas, porque a gente está diante de um fato que é pouco comum. E no Ocidente, a morte cada vez mais saiu de nossas famílias, saiu de nossas comunidades, o velório é muito curto e a gente tem pouca oportunidade para refletir sobre a vida de uma pessoa que a gente vai em um velório e para refletir sobre a própria existência, que sentido tem nossa vida de cara à morte. O ritual funerário do Papa, ele é extremamente cuidado. A gente sabe que existe um livro de quase 400 páginas que cuida de todos os momentos do ritual. Quando o Papa diz que quer algo simples, é dentro de um grande ritual, dentro de uma grande experiência simbólica e dentro de uma grande experiência estética. As pessoas escutam música, escutam canto, veem a beleza da igreja, que é a Basílica de São Pedro, que é um monumento à arte sacra do mundo inteiro, é uma das grandes basílicas de Roma. Então, com grandes esculturas, belíssimas esculturas, de escultores consagrados, com pinturas. Então, o que acontece? A gente está vendo a passagem dos fiéis, dos peregrinos, tanto italianos como do mundo inteiro que estão lá presentes, leigos, turistas, padres, bispos, que estão lá presentes, que rendem homenagem e que participam deste ritual. A gente tem, desde a morte do Papa até o sepultamento, a gente tem todo um ritual, um novenário, um novildalis que é colocado, que cuida de todos os momentos, um momento público, um momento privado, um momento mais para chefes de estados, um momento do sepultamento. Então, observa que o que se tem é uma experiência que é, de certa maneira, pouco a pouco, conduzida por um ritual muito diverso. Eu acho que isso vale a pena destacar, porque nós estamos diante de rituais
milenares. A Igreja Católica acompanha o cristianismo 2000 anos. Então, historicamente, tem mudado muito este ritual. Culturalmente, também tem mudado. Acho que o dado cultural que o Papa Francisco, latino-americano, colocou e que eu gostaria de destacar é a proximidade, que tem a ver com sua governança de acolhida, que tem a ver com sua governança pastoral. A proximidade. Observe que, a diferença de outros enterros pontifícios, o caixão agora está quase à altura do toque dos peregrinos, das pessoas que se aproximam para render sua homenagem. Então, essa é uma mudança muito, muito importante que fala sobre a proximidade do Papa Francisco, que ele tanto queria estar com as pessoas na mídia, na palavra, em seus rituais, em suas experiências de viagens. A sua morte também fala de ele. Eu acho que vale a pena a gente destacar essa simplicidade sobre a proximidade que ele queria ter e que é uma mudança dentro do ritual funerário. E professor, falando sobre essas mudanças, a gente viu ali, né, essa questão até do próprio caixão, antes era levado em uma plataforma, então a gente viu que ele não quis essa plataforma. Antes também, os papas, eles eram sepultados ali em 3 urnas, né, funerárias, uma de cada material, feita em cada material, e Francisco, ele não quis isso. A dele é revestida ali em madeira e zinco, então apenas uma urna funerária. Então foram várias mudanças, essas são apenas algumas, né, que a gente pode acompanhar um pouco aqui, né, mais de perto, mas tiveram diversas outras mudanças nesse rito, até no local onde ele vai ser enterrado, a forma como foi pago, como foi feito esse pagamento, inclusive, né, desses custos, né, funerários também. Ele fez questão de que um benfeitor fizesse esse pagamento à Igreja Católica. Quero entender se na sua avaliação essas mudanças, elas devem também ser adotadas daqui para frente ou é uma coisa muito individual, né, desse líder religioso? Soane, eu acho que é muito difícil dizer se vão ser opções pessoais que vão prevalecer para o futuro. Vamos precisar ter uma nova defunção, um novo óbito pontifício para dizer se elas permaneceram. Mas eu acho que o mais importante que você colocou seria como há, em esta decisão do Papa Francisco, que é levada a sério pela Cúria Romana, há também uma grande transparência. A gente não tem um ritual que está marcado pelo mistério. Não, tudo é explicado. Acho que isso tem a ver também com a postura do Papa de ter uma transparência. Uma transparência na administração vaticana, que passou pela transparência econômica, depois dos escândalos do Banco do Vaticano, que tem a ver com a transparência na condução da igreja e nas questões dos abusos clericais, e que tem a ver muito com a transparência de como se deve gerenciar a igreja sem menos autoritarismo, menos clericalismo e mais escutando as pessoas, escutando aos fiéis. Esse dado de transparência, eu acho que é um legado do Papa Francisco em muitas estruturas da Igreja Católica e em muita estrutura do Vaticano. Agora, se esta decisão de querer ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, que é uma belíssima basílica que está em Roma, não muito distante de São Pedro, mas ele fazia questão de visitar antes de sair em suas viagens apostólicas. Essa basílica é belíssima e também é uma homenagem a Nossa Senhora. O que Francisco está falando? Ele está falando de sua devoção mariana e esse ritual
católico, da reza do terço, da reza do rosário, certamente está acompanhando este devocionário e este novenário que está sendo realizado no Vaticano. Então, todos esses detalhes fúnebres falam da vida de Francisco, falam de seu pontificado e de sua intenção de fazer uma governança de acolhida, e falam também de como o próprio Vaticano e a Cúria Romana respeitou a sua vontade, e esperamos que também respeite o seu legado na próxima eleição do Papa, que há de sair do Colégio dos Cardeais e que será realizado no grande ritual do conclave. Vou aproveitar essa sua última, né, colocação, essa sua última observação. Primeiro, vou relembrar, né, quem está nos acompanhando agora, a gente vê algumas imagens, né, do caixão do Papa Francisco, desse translado também que ocorreu hoje pela manhã para a Basílica São Pedro, onde nesse momento muitas pessoas estão, ali milhares de fiéis, né, na verdade, estão prestando essa última homenagem. Nós conversamos agora com a professora Brenda Carranza, ela que é especialista em catolicismo, e ela também escreveu um livro, Catolicismo Midiático. E falando sobre essa questão da sucessão, né, professora, muita gente, inclusive, né, colocando suas posições, alguns palpites de quem poderiam ser os favoritos, de que forma, né, esses possíveis novos pontífices poderiam contribuir ali para a Igreja Católica, mas a minha questão para você é a seguinte, essa morte do Papa, o conclave, toda essa questão envolvendo, né, essa sucessão, se isso pode aproximar a Igreja Católica dos fiéis. E por que, na sua avaliação, né, toda essa comoção? Se trata não só do Papa Francisco, mas também dessa facilidade das pessoas agora que têm de ter acesso ali às informações de como funciona todo esse processo. Qual a sua avaliação? Suane, eu acho que todo ritual de passagem da vida para a morte, do nascimento para a vida, do casamento, todos esses rituais que acompanham a existência humana, elas marcam profundamente as pessoas, aos grupos, às comunidades, aos países. Então, dizer quanto que eles podem marcar aos fiéis que estão indo para brindar sua homenagem ao Papa é muito difícil, mas certamente uma pessoa que vai ficar 8 horas esperando para render esta homenagem ao Papa, algo está movendo ela, algum sentimento está movendo ele, mesmo que seja só conhecer a Basílica de São Pedro, que já é um grande movimento, que já é uma grande decisão e aposta para ter essa experiência. Eu diria que a morte de um padre, a morte de um cardeal, a morte de um bispo, sempre mobiliza os fiéis, porque está mobilizando sentimentos de pertencimento. A pessoa pertence a uma comunidade e se sente parte dessa comunidade e quer render essa homenagem dizendo eu sou parte desta homenagem. Então, claro que aproxima. Claro que deixa mais perto aos fiéis católicos, mais perto de sua experiência de ser igreja. Como está sendo em este momento no Brasil? Como está sendo em milhares de igrejas lá no sertão adentro, lá nas beiras de estrada, no Brasil profundo. Milhares de missas estão sendo celebradas pelo Papa. Então, temos muitos católicos e muitas católicas rezando pelo Papa, sentindo-se perto da Igreja Católica. É, sem dúvida, um grande momento de aproximação à Igreja. Como você colocou, uma comoção. E o que é comoção? É conviver com a emoção. Então, o Papa, ele traz este momento de
exposição pública, mas também é um belo momento de encontro com a igreja e um belo momento de encontro com todos os rituais que a gente não está acostumado a ver e não está acostumado a participar. Observe você que se canta o tempo inteiro, se canta em uma língua que é o latim, que a gente não escuta quase nunca. E é um canto gregoriano, que é um canto suave, que chega à alma. Uma pessoa que faz uma fila, escuta um canto gregoriano e olha para o teto de uma basílica que tem mais de 40 metros, isso eleva a alma, deixa a alma mais suave e mais leve. Essa é uma experiência estética que o fiel tem em um ritual, como um ritual funeral pontifício. Sem dúvida, quase que uma experiência transcendental, né, professora? Diante de Perfeito. tantos elementos, né? E também esse sentimento, né? Esse sentimento de pertencimento para pessoas até que nem são tão praticantes, vamos dizer assim, do catolicismo, mas estão ali envolvidas, né? Por toda essa comoção, como a gente colocou, devido à morte do Papa Francisco, que representou tanto para a Igreja Católica. Então, eu agradeço muito Claro, aqui. Soane. Não, é que ia falar para você que foi muito bonito que você tocasse no aspecto que o Papa Francisco pode falar ao coração de pessoas que não são religiosas. Eu acho que pode tocar esse coração, porque o Papa Francisco foi um grande lutador pela causa ecológica. Você não precisa ser cristã ou religiosa para lutar pela sobrevivência do planeta. Um grande defensor da causa dos migrantes, e muitos dos imigrantes são muçulmanos, são pessoas que não são cristãs. Então, você tem um Papa que falou a língua dos vulneráveis. Então, não necessariamente serão pessoas que procurem ao Papa por ser católico, ou se identifiquem com o Papa por eles serem religiosos. Eles estão dando uma resposta a uma necessidade que o Papa tentou responder para eles. E só para a gente terminar aqui a nossa participação, queria entender na sua avaliação os desafios da Igreja Católica diante desse momento que, sem dúvida, vai ser um divisor de águas. Então, qual a sua avaliação? A gente sabe que o conclave vai demorar mais algumas semanas, teremos aí essas etapas que não devem nem ser apressadas em relação, né, à despedida dos fiéis, mas sem dúvida esse é um divisor de águas que a Igreja Católica também vai ter que lidar daqui a pouco com esse desafio aí, né, em relação aos rumos da Igreja. E aí queria a sua avaliação também. Certo. Soane, quando você fala divisão de águas, eu acho que a gente está falando de uma divisão interna na igreja. Em este momento, a morte do Papa Francisco e o tempo que chegue para o conclave e o tempo que dure o conclave até nós termos um novo dirigente, um novo pontífice da Igreja Católica, até chegar a esse momento, a Igreja Católica tem o grande desafio de dar uma resposta teológica aos fieles. Qual é a igreja que quer construir? Uma igreja voltada para os vulneráveis, uma igreja que responda bíblica, cristã e catolicamente às necessidades do mundo. Um desafio pastoral com quem a igreja quer criar um novo tipo de igreja, uma igreja em saída, como foi a igreja de Francisco, ou uma igreja preocupada por seus números, uma igreja que esteja cada vez mais preocupada se os fiéis deixam de ser católicos ou se tem mais católicos, se são fiéis a uma moral conjugal ou se realmente seguem a resposta do Evangelho, a resposta cristã do amor. E também será um grande desafio internacional. Para onde a igreja vai? Ela vai endossar discursos de ódio? Ela vai apoiar discursos discriminatórios contra, ou vai ser contra preconceitos? Ela vai continuar em um legado de apoio e de sustentar, de criar pontes e não
construir muros, ou a igreja vai sair para continuar sendo uma igreja que dê respostas que tenham significado para as novas gerações. Os jovens se vão sentir contemplados em essa igreja que olha para o mundo, ou é uma igreja que olha para ela e fala só para ela? Acho que toda eleição de Papa também coloca o desafio: qual será a igreja das próximas décadas? Porque um Papa, pelo menos só Bento XVI renunciou, mas normalmente um Papa é vitalício. Então, se ele é um Papa relativamente jovem, pelo menos vai ter 2 décadas para comandar, dirigir, gerenciar e levar para frente como chefe espiritual, como chefe de Estado e como chefe pastoral a Igreja Católica. Então, é isso que nós temos pela frente. Temos que observar por onde vai sendo o modelo de igreja que o catolicismo quer, tanto nas suas bases como na sua hierarquia que governa o catolicismo, que o catolicismo também é múltiplo. E falar de igreja católica, estamos falando de um imenso guarda-chuvas, onde você tem muitos catolicismos lá dentro. Professora, vou aproveitar aqui para lhe fazer uma última pergunta, porque é justamente a pergunta da nossa enquete do dia. Peço que quem ainda não respondeu para também nos respondê-la, como avalia, né? Você acha que a Igreja Católica vai dar uma guinada conservadora? Isso está um pouco nas suas perguntas, na sua expectativa, mas queria lhe ouvir também em relação à nossa enquete do dia. Eu não sei se eu vou ganhar a enquete do dia, Soane, porque talvez eu não responda a pergunta, senão eu tenha 2 perguntas a mais para vocês e para todos os que estão participando da enquete e todas as que estão participando. Soane, eu acho que a gente tem que ver em que momento está o mundo. O momento está polarizado. Então, esse é um momento muito delicado para o mundo. A gente já tem experiência histórica que as polarizações não são boas porque terminam em guerras, guerras santas, guerras financeiras, guerras tarifárias. Guerra é a linguagem que destrói o outro, que destrói a possibilidade de relações humanas. Se a enquete é se a igreja vai sair mais conservadora ou menos conservadora, eu diria que, em este momento, dentro da Igreja Católica, a pergunta não é se vai ser mais conservadora, menos conservadora, se vai ser progressista, se vai ser ultraconservadora. Eu acho que a pergunta é: qual é a igreja que a Igreja Católica quer ter de aqui para frente? E se é uma opção ultraconservadora, porque isso só o conclave pode falar, se é uma opção ultraconservadora, é no colégio cardenalício, ou seja, os 131 cardeais que podem participar da eleição do Papa, dentre esses 131, nós temos um Papa ultraconservador que pode ser escolhido, que vai procurar a linha dura da moralidade sexual, a linha dura da tradição, a linha dura dos sacramentos e uma volta antes do Vaticano II e se fecharem na igreja. Se é um Papa conservador moderado, também dentro desses 131 cardeais, tem papáveis possíveis que são moderados, que são pessoas que podem dialogar com diferentes religiões, que são pessoas que podem dialogar com os problemas do mundo que mais preocupam. Também dentro desses papas existem possíveis cardeais eleitos que podem continuar com o legado do Papa Francisco. Isto é, um legado que prima pelo cuidado da natureza, ecologia integral, Laudato Si, que prima pela construção de pontes na questão migratória,
dos refugiados de guerra, dos refugiados vulneráveis da pobreza e dos refugiados climáticos. E por uma igreja, eu vou falar um palavrão aqui para as pessoas que estão fazendo a enquete, por uma igreja sinodal. Santo Deus, o que é sinodal? Sinodal é uma igreja que escute a todos os fiéis, uma igreja que seja menos autoritária, uma igreja que não ache que uma pessoa comanda, sino que as pessoas em diálogo vão construindo a maneira de governar a igreja. Soane e prezada audiência, dentro desses 131 cardeais, nós temos um Papa que pode responder a esse tríplice ou a esses três tipos de perfis da igreja: moderada, conservador moderado e ultraconservador. Vamos acompanhar tudo de perto e quem sabe no futuro, né, nas próximas semanas, a gente volte a conversar também sobre esse assunto, porque é uma expectativa grande, não só lá no Vaticano, como em outras partes do mundo, como também aqui no Brasil. Professora Brenda Carranza, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo essas contribuições, Soane. esse olhar, né, também histórico e multifacetado em relação a esse tema. Uma ótima tarde para você. Obrigada. Meus votos por uma boa cobertura e meus sentimentos a todos os católicos que neste momento, pelo Brasil fora, por Latinoamérica e o mundo, também sentem dor pela perda do Papa Francisco. Sem dúvida. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.